Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos nessa mais uma aulinha ou menos uma, depende do ponto de vista, da vista a partir de um ponto para a segunda fase do AB. No caso, a nossa correção da peça número 5. Nós fizemos aqui algumas correções, sempre as petições iniciais. Eu estou lendo só, né, o que vocês estão escrevendo, demonstrando mais ou menos como que deveria ficar e trazer algumas ideias que a gente tem que ficar esperto sempre. É uma petição inicial e é uma petição inicial da fase de execução. E eu não posso errar muito isso, gente, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter em mente ali no tempo do processo, isso nunca pode fugir da minha mentalidade, né? Aqui eu fiz ali no processo, mas eu vou fazer de novo aqui com vocês, tá? Assim, a ideia, eu tenho que saber realmente qual que é o caminho. Sempre, 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 eu tenho que saber qual que é o caminho, né? Olha só, reclamação trabalhista, iniciou aqui o processo. Aí a gente vai, servidor, audiência, aí você tem inicial, instrução e sentença. Da sentença cabe recurso ordinário, depois cabe, enfim, recurso de revista, depois embargos no próprio TST, tá? Seja como for, vai transitar em julgado uma hora. Pode ser que transite em julgado sem os recursos ou com o recurso. Seja como for, chega no fim. Depois do fim, nós vamos ter o quê? Cálculo, arbitramento e artigo, né? Cálculo, arbitramento e artigo, certo? As partes manifestam sobre aquilo que está sendo redigido. Aí, pessoal, nos probleminha também está assim, ó. A promoveu reclamação contra B, pleiteando horas extras, adicional de salubridade. Após a devida contestação, olha só, então já teve reclamação trabalhista, já teve contestação, não tem como você pensar em contestação agora. Tá? A ação foi julgada procedente e, após o trânsito julgado, foi iniciada a execução. Então, iniciou-se a execução, quando o reclamante apresentou seus cálculos. Talvez a pessoa que pensou em contestação, ela viu a palavra reclamante aqui, apresentou os cálculos, aí ele falou, oh, então o próximo agora é a contestação, né? O ideal é que o enunciado ele escreva que na fase de execução, aqui nós temos exequente e não reclamante. Mas a banca colocou, no caso a banca fui eu, né? A banca colocou aqui a palavra reclamante, mas é o que? É a execução. Eu estou na fase de execução, já iniciou a execução, certo? Ó, iniciada a execução, quando então o reclamante apresentou seus cálculos em R$ 10.000, valor este não impugnado pelo reclamado. O que é o não impugnado? É aqui, ó, nesse momento aqui, depois do cálculo, arbitramento e artigo, depois desse momento aqui, ó, cálculo, arbitramento e artigo, depois desse momento específico, o que nós temos? Depois deste momento específico, a gente vai ter a oportunidade de se manifestar, né, sobre os cálculos. 8 dias as partes têm para se manifestar sobre os cálculos. Depois a União se manifesta sobre as contribuições sociais em 10 dias. Tá? Então as partes manifestam em 8 dias sobre os cálculos e a União sobre as contribuições sociais em 10 dias. Esse momento, o que é o tal do impugnar? Aqui não é o recurso. Aqui, eu simplesmente estou nesse momento aqui, que você vai se manifestar sobre os cálculos que foram apresentados por uma parte, ou até pelo serventuário da justiça, sobre, inclusive, pena de preclusão. O que é a preclusão? É a impossibilidade depois de você se manifestar novamente sobre esse momento aqui. Porque já foi o local consumativo para você apresentar, certo? Aí, passado isso aqui, a gente continua, né, na linha do processo, você tem que, por esta razão, foram homologados. Ó, foram homologados. Essa expressão aqui também tem que ser natural para a gente. O que é o foram homologados? É aqui, ó. Agora, depois desse momento aqui, vai ter o quê? A tal da sentença de liquidação. Isso aqui é o momento da homologação dos cálculos. Homologação dos cálculos. E aqui, a partir daqui, sai o mandado de citação para a parte pagar, pagou, fim. Ou para garantir o juízo. O que garante o juízo? É você colocar o valor devido para ter direito de se defender. Você garante o juízo por meio de dinheiro, por meio de seguro, garantia judicial, fiança bancária ou por meio de penhora, que no caso é o bem que você nomeou penhora, os bens que você nomeou ou que o oficial de justiça encontrou. A partir daqui, se o valor da garantia do juízo estiver realmente acima do valor da execução, você tem direito de fazer embargo de execução ou embargo de terceiro. Tá? Então, essa é a linha de tempo do processo, e foi o que aconteceu aqui. Correto? Olha só. Requerida a penhora para a satisfação do crédito do exequente, é, e teve seus pleitos deferidos durante todo o processo, que se iniciou em tal data, o oficial de justiça nada encontrou nas dependências da executada e informou tal fato ao juízo, que requereu manifestação do exequente sobre a requerida certidão. Bom, o exequente se manifestou requerendo, o exequente no caso é o reclamante, mas já está na fase de execução, né? O exequente se manifestou requerendo a desconsideração da PJ. O que é desconsiderar a PJ? É você sair da empresa e buscar os sócios dela. E pediu a penhora de bens de C, alegando ser este sócio executado. Ocorre que C se desligou do quadro societário da empresa em 2009. Tá bem há muito tempo, na verdade, né? Mas, mesmo assim, sem a devida citação, foi-lhe penhorado seu único imóvel, avaliado em R$ 150.000, como advogado de C havia, né? No caso, utilize-se da via adequada para defender os interesses do seu cliente. Gente, acontece aqui, nós temos sim, né, o embargo, que é uma defesa que é feita ali na fase de execução. Se não tivesse garantido o juízo, seria exceção de pré-executividade. Então, como é que eu faço esses embargos? Você vai ter o índice remissivo, você procura lá embargos. E aí você vai ver o artigo do embargo, e vai ter artigo no CPC.
Beleza. Artigo do CPC. Tranquilo. Tá? Aí você procura, pessoal, procura olhar coisas que você imagina. Por exemplo, o bem foi penhorado. Então, eu vou olhar para o valor do bem, né, e o valor da dívida. Acontece, eu vou primeiro atacar que o cara não é a parte correta para estar no polo passivo. Imagina que você esteja na festa de um amigo seu, do aniversário, e o seu carro está na garagem dele, porque o seu carro é um carro bom, e a polícia chega, né, enfim, acompanhada do oficial de justiça, no caso do oficial de justiça, né, acompanhado da polícia, e pega o seu carro. E, enfim, o seu carro vira garantia de alguma coisa, de algum processo de execução. Você é um terceiro, que você não faz parte do processo. Mas os sócios também que saíram, eles também, no caso, eles não fazem, não deveriam fazer parte do processo, porque eles não fazem parte mais do polo passivo da empresa, né? Não está mais ali. O sócio retirante, que é contado, inclusive, do momento da averbação. No meu enunciado, eu não escrevi o momento específico ali, se foi da saída dele ou da averbação do contrato social. Na hora que você estiver escrevendo, o ideal é que você coloque as palavras que estão expressas nos artigos, tá? O ideal é que você coloque as palavras que estejam expressas nos artigos, porque é isso que vai fazer com que nós, enfim, pontuemos mesmo, tá bom, pessoal? Extremamente importante colocar especificamente isso aí. Estou dizendo isso porque eu já tive conhecido, né? Já tive aluno que não colocou, que não pontuou, na verdade, na prova, por exemplo, uma equiparação salarial, porque a equiparação salarial é baseada em pessoalidade, em produtividade, perfeição técnica e empregador e estabelecimento. Então, com a mesma perfeição técnica, a mesma produtividade, para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento. A pessoa não colocou a palavra estabelecimento, ela colocou no mesmo local e acabou que não pontuou. Acabou que não pontuou. E não pontuou mesmo. Tá? Isso em dia de trabalho. Em penal também já aconteceu isso aí. A pessoa lá no concurso formal de crimes, ela não colocou os mesmos modos de execução que está escrito no artigo em si. E era uma expressão que pontuava. Então, muito embora você tenha capacidade de escrever, você consegue trocar as palavras do artigo, que os outros cursinhos que você talvez já tenha feito, eles recomendam trocar, eu não recomendo trocar, não. Eu recomendo que você copie inteiro. Mas tem que tomar cuidado, né? Se forem 3 artigos ou 4 artigos, é difícil você copiar inteiro. Mas sempre vai ter aquela expressão que é a essência mesmo do problema, tá bom? Vamos aqui, um aluno escreveu, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, na tabela do trabalho com a marca D. Distribuição por dependência, realmente isso aqui é o ideal que ocorra. Inclusive aqui você deve mencionar sobre distribuição por dependência, tem um artigo específico falando sobre isso, ó, o 676 está correto isso daqui. Tá, aí inicia-se aqui a fase de execução, na verdade, né, desculpa, inicia-se a defesa da execução. Fez a qualificação do cara, colocou o cabimento aqui do embargo de terceiro, perfeito em face do fulano de tal. Então isso aqui vai pontuar um 0,10, isso aqui também pontua se tivesse o local estabelecido, tá? Mas aqui pontua 0,10, aqui pontua 0,10, isso aqui vai pontuar também alguma coisa, né, por causa do cabimento em si. Aqui o aluno colocou os fatos, bem pequenininho, é isso aqui mesmo que tem que fazer. Fundamento jurídico é do direito, é o do direito ou dos fundamentos jurídicos. Aí dentro disso, você coloca as espécies, por exemplo, do cabimento dos embargos de terceiro. O artigo tal define que é possível valer-se dos embargos de terceiro. Né? Você se manifesta assim. Na verdade, antes disso, você coloca o fato. Fulano de tal teve o seu bem único imóvel penhorado, né, no valor de R$ 150 mil. Aí você coloca, e aí você continua, na verdade, no fato, né? Desculpa, o fato. Fulano de tal teve seu bem penhorado. Você copia o que está escrito no probleminha aqui. Vamos lá para o probleminha, né? Você vai copiar exatamente o que está escrito aqui no probleminha. Cadê o probleminha? O oficial de justiça, nada encontrou as dependências da executada, informou. Aí eu coloco aqui. É, vamos lá. O exequente se manifestou requerendo desconsideração da PJ, o executado, e pediu o penhora de bens de C. Ocorre que C desligou-se do quadro societário em tal data. E aí você menciona. E por este motivo, de acordo com o artigo tal da CLT, ele não faz mais parte dos quadros da empresa após o momento da averbação. Aí você fez o quê? Colocou o fato e colocou o artigo que embasa isso. E aí você coloca que dessa forma também cabe o quê? Por esse motivo cabe o embargo terceiro. E você pode usar, inclusive, isso também para fins, né, de pedir a exclusão dele, no caso concreto. Exclusão dele, pessoal, é para que ele não seja mais devedor. Tá? Bom, vamos lá. Mas o que está escrito, pessoal, está sempre certo. O que eu quero é conseguir, aos pouquinhos nós vamos definir que realmente é fácil você encontrar as defesas, tá? E tudo aquilo que você pensar em defesa, às vezes fala assim, está redundante. Não, não está redundante, continua fazendo assim, tá? Imagine que você pode usar as expressões que você sempre bem entende aí para poder encontrar suas respostas, né? Nos termos do 7676, os embargos devem ser distribuídos por dependência, beleza? Da distribuição por dependência. É o que se requer. A penhora do imóvel do embargante decorreu da execução do processo trabalhista em epígrafe, movido por A, em face do embargado, o que foi totalmente procedente.
em referido processo, após o insucesso na satisfação do crédito a favor de a execução foi direcionada para o ex-sócio, o embargante no qual não faz parte da sociedade há aproximadamente 15 anos. O artigo tal dispõe que o ex-sócio responderá por ações trabalhistas em face à sociedade na qual fazia parte, né, nos 2 anos subsequentes à saída do contrato social. A expressão saída do contrato social, eu acho que o ideal é que coloque lá, né, de acordo com o artigo mesmo, que é realmente o momento da. Deixa eu ver se está aqui na CLT. Não, não está aqui. Isso aqui está dos embargos do terceiro, né? Você coloca o momento mesmo após a averbação, tá? Dos horários de sucumbência, né? Tem que ter, então, Rafael, não sabia como é que faz embargo terceiro. Mas a sucumbência você coloca, também coloca notificação, procedência e produção de provas. Não pode faltar notificação, procedência e produção de provas. Os pedidos finais, disposto requer tal coisa, né? Você quer o quê? O regular processamento dos presentes embargos, com a sua distribuição por dependência, vai pontuar isso aqui. A desconstituição da penhora do imóvel com a devida epígrafe, com a devida expedição de ofício ao cartório, né, de registro de imóveis, para anotação de decisão para garantia da restituição do bem. Essa expressão técnica aqui, se você colocar beleza, se você não tem conhecimento, tudo bem. Você só pede o quê? A desconstituição da penhora, né? Por quê? Porque foi muito excessivo o valor. Tem os artigos do CPC que vão mostrar o excesso de execução. Como é que você encontra isso? Quando você vai em embargo de terceiro, no índice emissivo deve ter algum lugar aí sobre excesso de execução. A dívida de 10 mil, né? Enfim, o bem penhorado foi de 150 mil, né? Está em excesso a execução. Bom, enfim, continuando aqui. A citação pessoal do embargado para querendo apresentar defesa, beleza? Né? A condenação do embargado aos honorários de sucumbência, né? Beleza? Protesto aprovado alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Dessa causa, o valor de. Só tem que colocar o valor aqui de 150 mil reais. Por quê? Porque é o valor da execução. A execução está em 150 mil reais. Nestes termos, pede para ferimento, localidade, advogado, B número. Esse aqui é o fechamento correto. Então, você coloca o valor aqui da causa, porque o valor da causa é de 150 mil reais. Acontece. Às vezes a gente não coloca algumas coisas porque o professor não explicou ainda. Tudo bem. Então, agora eu estou comentando sobre isso. Ali nós temos um excesso de execução. Então, você tem que procurar o artigo sobre o excesso de execução. Tá? Procura aí o artigo do excesso de execução, porque a procura, você não vai falar para a gente? Não, vou comentar, né? Mas procura aí o artigo, né? Na verdade, no parte dos embargos, você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. Está no CPC também, para se manifestar sobre isso, sobre o excesso de execução. Acho que é o artigo 831 do CPC, na verdade, confirmando aqui, 831 do CPC. Deixa eu só confirmar aqui. Ctrl F, 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo, né? Para a garantia do juízo. Não estão sujeitos à execução de bens que a lei considera impenhoráveis. São impenhoráveis alguns? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né? A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. No caso aqui, ficou muito acima, né, do normal. E vamos continuar vendo, né, as outras pecinhas, tá? Ó, se a sua não estiver aqui, uma delas não está aqui, tá? E aí vocês me falam que eu vou ler depois. Tem mais uma só, tem mais essa daqui, ó. E aí tem uma outra que não está e teve um aluno que não entregou, né? Aí depois vocês me falam, tá bom? Aí, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara trabalhista, cidade tal, Carlos, brasileiro, qualificação aqui, né? O artigo do cabimento, a minha mistura, né? Combinado com, né, o artigo 676 da CL, 769 da CLT. O ideal é que a primeira vez que você mencione, pessoal, que você coloque não abreviado, que você realmente escreva Código de Processo Civil e Consolidação das Leis do Trabalho, tá? A primeira vez que você mencionar. Fim dos fatos, fato aqui, enfim, está escrito. Aí tem o 1.1 aqui, o ponto 2. O que eu gostaria? Eu gostaria que vocês assistissem a aulinha de correção, que é essa aqui, que eu mostro que eu preciso, que você precisa deixar o nome do tópico para facilitar para o seu examinador. Por exemplo, o que eu vou ler ali agora? Eu não sei o que eu vou ler. Sabe, você tem que entender que a pessoa que está corrigindo 1.000 peças num domingo à tarde. Ela pode ter ficado feliz com a esposa no dia anterior, ou ela ficar feliz com o seu marido, tá? Ou não. Então, e aí? Já estamos na quinta peça, indo para a sexta peça, vou corrigir daqui a pouco também, mandar para vocês. E cadê a divisão dos tópicos? Tem que ter divisão dos tópicos, gente. Coloca, não, é facinho. Isso não é uma exigência jurídica, não. É uma coisa
para facilitar para o examinador. Você deixa ali, coloca, especificamente você coloca o tópico da distribuição por dependência. Pronto, explica ali, de acordo com o artigo tal do CPC, o embargo de terceiro deve ser distribuído por dependência ao processo principal. Beleza, tá bom. Colocou, aí você coloca ali, da impenhorabilidade do bem de família, né? Ah, eu não pensei nessa tese. Tudo bem, mas qual é o tópico? Ah, do excesso de execução, né? O bem é de 150 mil, a execução estava em cima de 10 mil, né? Então, eu tenho que abrir o tópico, da nulidade por falta de licitação. Então, eu tenho que mostrar para o examinador, facilitar a vida dele, né? Aqui, por exemplo, eu vou ler do fato. A Iana promoveu ação trabalhista contra a Beatriz, tendo seus direitos concedidos iniciados de execução, oficial de justiça, nada encontrou as dependências da Beatriz. Com Ana, então, pediu a desconsideração da PJ, alegando ser este o sócio do executado. Ocorreu desgosto do quadro societário. O embargante é terceiro em relação jurídica estabelecida na ação trabalhista em trâmite, na qual o executado é réu. O imóvel situado na rua tal, objeto da constrição judicial, é de propriedade exclusiva do embargante, de acordo com a matrícula número tal do cartório de registro de imóveis. Essa aqui, tudo bem, vocês encontraram alguma coisa no modelo, porque mais de uma pessoa escreveu sobre matrícula e tudo mais, né? Tá, beleza, mas cadê? Você concorda que tudo isso aqui, tudo isso aqui, ó, é o fato, beleza, agora vamos entrar do direito, então, vamos ver, cadê? Do direito específico, cadê os tópicos, o nome dos tópicos, né? Tem que saber o que tá, porque o que é direito? Direito é tudo, a CLT inteira é direito. Todas as súmulas, tudo é direito. Então, o exposto, né, considerando a legislação vigente, o embargante fundamentou a presente ação nos seguintes dispositivos legais: 674, seguinte, disciplina os embargos terceiro, como meio de defesa da posse ou propriedade de bens atingidos por ato judicial dos pedidos. Ante o exposto, requer o embargante o recebimento do processamento dos embargos terceiro, a declaração de nulidade da penhora sobre o imóvel do embargante, a restrição do bem penhorado ao embargante, a condenação do executado e do exequente, né, ao pagamento do executado e do exequente ao pagamento das despesas processuais honorárias. Bom, requer a produção de provas por todos os meios admitidos, especial a perícia, ajuntado de documentos, oitivo de testemunhas e demais medidas necessárias. Dá-se a causa o valor dele, tem que colocar o valor de 150 mil reais aqui. Neste ser, espera deferimento, localidade, valor B número. O que está certo, a produção de provas, beleza, cadê a procedência dos pedidos? Requer o processamento dos embargos terceiro, embargante, a restituição do bem penhorado. Cadê a expressão procedência dos pedidos? Tem que ter. Produção de provas, procedência dos pedidos e notificação da parte contrária para apresentar defesa, sucumbência, coisas básicas. Rafael, eu não tinha nem noção como é que faz embargo terceiro, por isso que eu não fiz certo. Não, tudo bem. Você pode não ter noção como é que faz ação de cumprimento ou como é que faz inquérito judicial de apuração de falta grave. Você pode não ter noção como é que faz, mas tem que ter notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. E a sucumbência sempre tem que aparecer, gente. Tá, a gratuidade da justiça depende do caso concreto, mas essas coisinhas básicas não podem faltar. Tá, Rafael, mas eu não sabia como é que fazia. Tudo bem, mas essas 4 parágrafos não pode faltar. Sempre tem que fazer. E a divisão também. Tá? A divisão também. O que os pedidos faz sentido, né? O que você pensou, né? Recebimento e processamento dos embargos terceiro, beleza. Nulidade da penhora, só que você não disse por que anula a penhora. Tá? Eu preciso entender por que anula a penhora. Por que você acha que anula a penhora? Porque não teve citação, porque o valor foi acima do normal. Se você acha que é porque não teve citação, você tem que encontrar o artigo onde está escrito que não teve citação. Você acha que é porque foi excesso de execução? Você tem que encontrar o artigo onde que embasa que foi excesso de execução. Certo? O artigo 831, acho que eu acabei não continuando falando, né? O valor da execução, o bem penhorado tem que ser suficiente para a garantia do juízo, né? Basta-se para garantir o juízo. Se exceder a isso, já está errado a execução. Tá? Você pode alegar o excesso de execução. Aqui, né? 831 aqui em cima. Cadê? O 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado. Tá bom, dos juros das custas advocatícios. Se exceder a isso, eu tenho um excesso de execução. Tá? Você coloca ali, a penhora foi feita em um bem de 150 mil reais no processo de execução cujo valor é de 10 mil. Conforme estivesse o artigo 831 do CPC, a penhora deve recair sobre um bem que baste para a garantia do juízo, no caso, né, da execução em si. Ora, fica evidente que o valor está muito acima da execução. Você colocou 3 parágrafos ali, tá bom? Bom, vamos lá, gente, continuando aqui. O outro aluno escreveu aqui, esse aqui colocou por tópicos, era isso mesmo. Incentivo, distribuição por dependência, colocou aqui o artiguinho e tal. Embarque terceiro, faça esse aqui, então pontua aqui também. A legitimidade de parte, para poder fazer parte dos embargos, né? Eu não sei qual modelo que você pegou, mas eu acharia estranho escrever da legitimidade, né? Mas eu acho melhor deixar em evidência o embarque terceiro e não focar tanto do que ele tem legitimidade para apresentar. Mas por quê, Rafael? Nada, porque você
Você vai, talvez o examinador na pressa, ele fala assim, mas está dizendo que a parte é legítima no processo? Aí você fala, você explicou, né? Então ele não vai talvez interpretar dessa forma, mas vai que, né? Às vezes o cara só olha o nome dos tópicos e vê se você acertou o artigo. Então a gente tem que se proteger de todas as formas, né? Mas, Rafael, então como é que eu vou falar que ele é parte legítima para poder fazer embargo terceiro? Tudo bem, então faz sentido você deixar o tópico da legitimidade de parte, sim. Eu deixaria mais para baixo, né? Para você mostrar primeiro que você sabe que é distribuição por dependência, que teve esse excesso na execução, alguma coisa nesse sentido, e depois colocaria que é a parte legítima para poder fazer o respectivo embargo. Tá? Porque aqui em cima, quando você coloca, pessoal, o cabimento, você já está dizendo que a parte é legítima, né? Está falando aqui, ó, você está dizendo que, inclusive, ele não é a parte que deve estar presente ali no processo de execução. Tá? Mas é isso aqui que eu estou fazendo um comentário totalmente subjetivo e abstrato. Tá? Não tem problema nenhum você colocar isso daqui. É porque nós estamos justamente em um processo que você está dizendo que você não é a parte legítima na execução. Aí você fundamentou, o embargante é a parte legítima para quê? Pois não é parte do processo que origina a ordem de apreensão do bem. Então, é estranho. Então, tenta dizer assim: o embargante não é a parte legítima para estar presente na execução, hora em caso, tendo em vista que é um terceiro, né, que já se afastou, enfim, da empresa em si, se você quiser falar sobre legitimidade. Tempestividade, a apresentação é tempestiva, pois observado o prazo legal de 5 dias, contados a partir da adjudicação, da arrematação ou remissão, de acordo com o artigo tal. Então, o aluno colocou a tempestividade, legitimidade. A tempestividade, nós não temos a data ali específica, mas é um tópico que costuma ter quando você precisa de petição inicial. Né? Por exemplo, se você vai fazer um inquérito judicial de apuração de falta grave, você tem que falar que está dentro do prazo de 30 dias, porque é o prazo que a pessoa tem para poder fazer, né, essa ação para demitir o dirigente sindical, o diretor de cooperativa, membro da CNPS e o estável-decenal. Né? Dentro de 30 dias da instalação do inquérito, né, desculpa, dentro de 30 dias, que é o prazo de suspensão que você faz com relação ao empregado, você tem que fazer essa ação. Então, é importante a tempestividade. Por exemplo, não tem tempestividade na reclamação trabalhista, tá? Enfim, essa daqui tem, porque na verdade não é reclamação, é um embargo, né? Interessante colocar o tópico. Como é que eu saberia disso? Quando você vem aqui no CPC, tem o artigo 675, né? E aí lá, nele, você acaba encontrando, enfim, você acaba encontrando tudo quanto é fundamento que estava embasado aqui do embargo terceiro, né? Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição, né? Aí tem aqui, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo terceiro. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, possuidor, né? Aí tem mais coisinhas aqui. Os embargos serão distribuídos por dependência, no artigo está escrito isso aqui. Lacuna, não rasga as coisinhas, enfim. Ele rasga as cobertas depois fica sem. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas, né? Então, aqui, a petição inicial dos embargos tem rol de testemunhas. É facultada a prova da posse em audiência preliminar. Né? Enfim, a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos. Aqui, ó, você vai mostrar o quê? Que tinha que ter sido feita a citação. No probleminha, não está escrito, né? Olha só. Foi penado seu único bem sem a devida citação. Então, não está dito aí que ele foi citado, deveria ter sido citado pessoalmente. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita. Então, no caso, né, o exequente. Bom, ler aqui os dispositivos é importante a gente ler numa próxima oportunidade, tá, pessoal? Mas nós vamos fazendo aqui. Da distribuição por dependência, nos termos do artigo tal, os embargos são distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição do bem, tá? Nós vimos isso aqui no artiguinho aqui atrás, né? Os embargos são distribuídos por dependência, tá? Aí eu tenho aqui o tópico da suspensão da execução. Vamos ver como escreveu. Conforme o artigo 678, requer a suspensão do curso do processo principal em relação ao bem, objeto do presente embargo. O requerente moveu uma reclamação trabalhista que tem um fato. O exequente tem seus pleitos deferidos durante toda a relação. Como não foi acontado nada, bem grande, né? E pedido de penhora do embargado, alegando. Então, de fato, está bem grande aqui. Desligou-se do quadro. Então, tudo isso aqui está o fato relacionado com a suspensão do processo de execução, né? Vamos ver aqui. 678, o aluno colocou. A decisão que reconhecer suficientemente provado domínio ou posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias. Tá? Gente, aqui sobre a suspensão do processo de execução,
O que, que seria ideal aqui? O ideal seria você mostrar, né, talvez, eu não gostaria de dizer, ele encontrou alguma coisa que ele não gostou, que seria, enfim, realmente a suspensão, né, dessa medida constritiva, porque o imóvel, enfim, o dono não pode fazer o que bem entende, não é correto isso, né? Não é correto isso. Então, você colocaria ele em pedido de liminar. A liminar ela sempre está envolvida com os processos trabalhistas, tá, pessoal? Uma reclamação trabalhista com pedido de liminar para reintegração, que é uma coisa rápida que tem que acontecer, né? Você pode pedir. Aí aqui também, eu acho que o artigo 300 se enquadraria melhor. Ah, Fábio, mas eu vi no modelinho, né, que tem um artigo 678. Beleza, provavelmente tem mesmo. Provavelmente deve ter um modelinho que tem um 678. Mas o artigo 300 eu acho melhor, porque ele deixa mais claro a suspensão, né? Certo? Mas, ó, pessoal, tudo bem. Aqui está escrito também que vai haver, né, a suspensão das medidas constritivas. Tá? Então, você pede a suspensão das medidas constritivas do bem, né, da pessoa, com pedido de liminar, combinado com o artigo 300 do CPC, por exemplo. Tá? Bom, o exequente moveu uma reclamação trabalhista, beleza. Nulidade do processo. O embargante teve seu único móvel penhorado sem que houvesse devida citação, conforme o artigo tal do CPC. A alegação da nulidade quanto ao procedimento será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido em caso de inexistência da intimação. Bom, beleza, está aqui o 921, parágrafo 6º, o aluno colocou, mas como eu disse, aqui mesmo a gente encontrou, né, um problema por falta de citação em algum dispositivo aqui. A citação será pessoal, né? Acho que o 921, o aluno colocou 921, ele acabou encontrando um dispositivo, foi 921? 921, parágrafo 6º do CPC. Vamos ver aqui. Da suspensão do processo de execução. Parágrafo 6º. A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será reconhecida em caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo. Assim, na leitura, tudo bem, né? Da suspensão do processo e da extinção do processo de execução. Sobre os embargos aqui em cima, né? Tem também uma situação de embargos. Isso aqui só que esse embargo de execução não é um embargo de terceiro. Mas é a mesma coisa, né? Os dois embargos. Da execução de pedido de alimentos, execução contra a fazenda pública. Tá, esse artigo aqui, tudo bem. Acho que, enfim, o que abona não prejudica. Eu acho que ficaria mais dentro da nossa logística aquele artigo lá do 676, 678 ali em cima, né? Vamos ler. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência. A citação deverá ser pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Ah, não, perdão, gente, perdão, desculpa. Desculpa. Isso aqui o embargo, né? O embargo está sendo feito, o embargante está fazendo o embargo. E aí nós temos o embargado que vai ser citado dessa defesa em si. Tá, me perdoa, tá? Me perdoa aí, que eu estou fazendo um monte de peça aqui ao mesmo tempo e eu acabei me confundindo, vocês me perdoam, tá? Então, sim, essa citação pessoal aí é por causa do embargado. Quem que é o embargado? O embargado é o exequente. Essas expressões são bem importantes, né? Então, você tem o embargante e o embargado, tá? O embargante e o embargado. O embargante é o cara que está se defendendo, ele é o terceiro que está se defendendo. O embargado é o cara que está promovendo a execução, é o exequente, aquele cara que pediu a penhora e pediu a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Beleza? Me perdoe, gente. Aí, então, aqui, né? Mas a citação tem que acontecer. De qualquer forma, o aluno encontrou lá no 621, perfeito, então, do 921, perdão, bem melhor do que eu falei aqui, tá? Então, suspende esse processo de execução. E aí aqui nós temos, né, sobre a alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo, somente será reconhecida se demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo. Então aqui nós temos uma menção sobre o que deve acontecer na execução. Suspende-se a execução nas hipóteses do artigo tais, no todo em parte, quando recebido efeito suspensivo, quando não for localizado executar os bens, se a alienação for de bens, quando conhecido o parcelamento, na hipótese tal, decorrido o prazo, os autos serão desarquivados. Aqui nós não temos o artigo que vai falar especificamente da citação, mas a alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo. Perfeito, na verdade, porque você está dizendo que a pessoa não foi citada. O embargante teve seu imóvel penhorado sem que houvesse a devida citação. Então, eu alego a nulidade. Tá? Correto. Impenhorabilidade. O imóvel penhorado era o único bem em que o embargante possuía. Sendo assim, sua penhora não é possível, conforme o artigo tal. Beleza, pessoal, também está correto, né?
Na verdade, sim, é possível penhorar esse bem só se for, né, um processo de cobrança do IPTU. Do contrário, não poderia. Tá, da ordem de preferência, existe um artigo específico no CPC que mostra o que deve seguir na ordem, tá? E aí também não se respeitou a ordem, não deu oportunidade também para o embargante mostrar ali, né, qual que é o bem que ele deixou para, enfim, para respeitar. Assim, no caso que é uma execução definitiva, não é provisória, então o fato é satisfazer a pretensão do exequente só e não facilitar a vida do embargante devedor. Mas mesmo assim, enfim, tem um artigo que tem a previsão, 835, que é a ordem de preferência, né? Penhora observará preferencialmente o quê? Dinheiro, títulos, dívida pública, tal, né? Até que vem no bens imóveis. Então o aluno pegou e pensou nessa tese aqui, se ele pensou, tá certo, tá, pessoal? Você pode alegar essa tese aí. Da sucumbência não pode faltar. Suspensão do processo, ele pediu, colocou um outro artigo aqui. Seja determinada a restrição da posse do bem, seja determinada a restituição, perdão, da posse do bem penhorado ao embargante, sendo desconstituída a penhora. Seja determinada a nulidade do processo, visto que não houve a citação do embargante. Seja determinada a impenhorabilidade, por se tratar do único imóvel da família. E o pagamento dos honorários advocatícios. Requerimentos finais. Requer a citação do embargado para querendo contestar a presente ação no prazo de 15 dias, conforme o artigo tal. Requer a produção de todos os meios de prova de direito admitidos. Por fim, requer a procedência integral dos pedidos. Atribui-se a causa o valor de R$ 150.000. Termos aqui pede espera de ferimento, localidade de advogado do B número. Tá? Então, gente, isso aqui ficou bem completo esse embargo, né, que o aluno fez. Tá? O que eu acho que poderia melhorar, no caso, talvez seria esse pedacinho aqui, que ficou bem, bem grande, né? Mas tá certo também. O aluno colocou todos os fatos aqui. Beleza? Bom, gente, é isso. Teve uma ou duas pessoas que eu acabei não vendo. Uma eu abri, mas eu fechei. Se você quiser que eu veja, pessoal, reitera ali o pedido no WhatsApp para me fazer um favor. Mas basicamente, nesse embargo, o que eu queria era que vocês fizessem qualquer coisa que não fosse aquilo que nós aprendemos, mas que pelo menos colocassem, todos vocês, na divisão por tópicos, colocassem notificação, procedimento dos pedidos, produção de provas, tá? E a sucumbência, que é o que tem que ter em toda a petição inicial. E acertar embargos. E aí, acertando embargo, você iria olhar o artigo ali específico do CPC e acrescentar alguma coisinha. Por exemplo, tem rol de testemunhas dos embargos. Então, você poderia colocar ali rol de testemunhas, né? Não é inventar. Você colocar, né? Requer a oitiva das testemunhas abaixo roladas. Colocaria também. Aí temos aqui excesso de execução. Seria interessante falar sobre excesso de execução. E aí, retirar a restrição do bem, né? A constrição do bem. Retirar a constrição do bem. Então, tudo bem. Agora, pensar no excesso de execução é uma coisa além. Mas talvez lendo o índice emissivo você iria ver ali escrito em algum lugar esse tal de excesso de execução. Um problema da citação, você procuraria no índice emissivo em algum lugar problema de citação. A hora que eu li ele, acabei me equivocando para explicar, mas o aluno procurou e ele acabou encontrando um artigo que mostra ali um prejuízo, né, que falta de citação. Você não sofreu, não recebeu nenhuma forma de se defender, né, não tem como saber que tem um processo contra você nem nada, então tem uma nulidade pela falta de citação. Nem se fosse para você colocar isso de qualquer outro dispositivo que você encontrasse, mas tinha que falar sobre o problema da citação. Tá? Da nulidade pela falta de citação. Colocaria o tópico, você colocaria lá o hora embargante não foi citado para apresentar defesa na execução em caso. Pronto, é um tópico que você abriu, você não sabe o artigo, mas você colocou. Eu, por exemplo, acabei falando um artigo aqui errado, né, que eu estava pensando, eu não vi ali, embargado. Embargado é o cara que não é embargante, o embargado é o exequente. Esse joguinho de palavras é importante, né? Enfim, pessoal, pensem sempre nisso, tá bom? Tá? Lê o problema inteiro. Por exemplo, se eu jogar a próxima petição inicial, se for sei lá, ação de cumprimento, o que você vai fazer? Notificação, processamento dos pedidos, produção de provas e também a sucumbência. E também você pode talvez até pedir uma gratuita da justiça. Mas no índice emissivo vai te dar alguma ideia nova do que colocar. Tá bom? Beleza? Foco, força e fé. Vamos que vamos.